Abra a Bíblia em Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus, mesmo assentados, como os irmãos estão. Romanos capítulo 13, 11 a 14. Assim diz a palavra de Deus: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O cristão e o perigo dos tempos. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno e santo, nós te louvamos, agradecidos porque o nosso coração está cheio de alegria por estarmos na tua presença, por acabarmos de ler a tua palavra. E agora suplicamos que o teu Espírito Santo use este trecho das Escrituras Sagradas para falar bem de perto a cada vida aqui. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O tempo é muito importante para a maioria das pessoas. O tempo é importante para você ou não? Alguém aqui gosta de perder tempo? A palavra de Deus nos orienta, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Efésios 5, verso 18. Ninguém gosta de perder tempo. O homem não vive e simplesmente não pode existir sem tempo. No entanto, nós devemos estar bem atentos ao tempo em que nós estamos vivendo. As ameaças do tempo presente, do presente século. Devemos observar as coisas que têm acontecido e não ficarmos alarmados, amedrontados, mas ficarmos atentos para correspondermos às expectativas que Deus tem para com cada um de nós. Observando bem a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que alguns acontecimentos que Jesus mencionou têm se verificado em nossos dias. Acontecimentos de tragédias, catástrofes têm impactado a sociedade, ou não tem? Diversas catástrofes têm marcado o nosso mundo, ou seja, o presente século. Ataques terroristas, eu poderia pedir para você me ajudar aqui. Ataques terroristas, tsunami, terremotos, crise. Quem já ouviu falar de crise aqui? Crise econômica, moral, social, religiosa. Crises, nós somos a geração das crises, nós não sabemos o que é crise. Doenças, enfermidades de todos os tipos, pandemia. Já ouviu falar de Covid-19? Eu acho que já está vindo Covid-20 ou 21 por aí, viu? Pelo que eu estou vendo aí, já estão elaborando alguma coisa aí. Não sei se você vai se surpreender, mas algumas coisas estão aí sendo sinalizadas. E todas essas coisas que têm acontecido, meus irmãos, certamente tem alarmado as pessoas, tem amedrontado muita gente e criou-se um clima de fim do mundo. Vai me dizer que você não ficou com aquela pulguinha atrás da orelha nos últimos dias? Será que Jesus já está voltando? Recentemente eu estive em uma loja e a gerente disse assim: "Você é pastor? Me diga, Jesus está ou não está voltando?" Eu falei: olha, os sinais estão aí, só não quer ver quem não deseja ver, mas os sinais da vinda de Jesus se verificam, se aproximam sim, mas algumas coisas precisam acontecer ainda. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 6 a 8, acerca desses fatos, Jesus disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim."
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Repita comigo. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Note bem, o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos é: vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, mas a orientação de Jesus é: não vos assusteis. Repita comigo: não vos assusteis. Não fique alarmado, amedrontado com essas coisas. Certamente isso irá acontecer, pois é necessário que assim seja. Entretanto, não significa que o fim do mundo já chegou. Entretanto, fique esperto, cidadão, porque mesmo que o fim do mundo não tenha chegado ainda, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Portanto, não fique apático, sonolento, adormecido. Todas essas catástrofes, elas sinalizarão, apontarão, sim, para o fim dos tempos. Elas movimentam os cristãos se entregam mais a uma vida de oração, de santidade, movimentam o mundo em geral, mas Jesus está dizendo: ainda não é o fim. O fim ainda não chegou, diz o Senhor Jesus Cristo. Sabe, esses sinais têm estado presentes na linha do tempo desde que Jesus Cristo subiu aos céus, ou não tem? Desde que Jesus subiu aos céus, nós temos verificado esses acontecimentos. Então, a volta de Jesus Cristo, meus irmãos, é certa, é inevitável. Quando Jesus voltar, se dará início ao fim da história desde o Éden, e dará início também a uma nova experiência de vida. Uma vida que muitos aqui irão experimentar com a plenitude do reino de Deus nessa face da terra. O reino de Deus está entre nós, mas não está de forma visível. E quando Jesus voltar, ocorrerá a plenitude do reino de Deus, meus irmãos. E será muito diferente. Mas até aqui, nós não sabemos quando se dará a volta de Jesus, não é verdade? Ninguém pode marcar a data. A volta de Cristo marcará o início do fim da história, assim vivenciada, como temos conhecimento. Mas quanto ao tempo, Jesus disse que Ele mesmo não sabe o dia nem a hora, estando ao lado do Pai. Quando Ele esteve aqui, Ele disse isso. Mas Jesus, eu e o Pai somos um, diz o Senhor Jesus Cristo. O dia e a hora já está tudo marcado por Deus, meus irmãos. Então, até aqui, nós temos bons motivos para não ficarmos alarmados e amedrontados. Porque eu me lembro que, em uma determinada ocasião, eu preguei aqui. Eu vou contar um milagre, não vou dizer o nome da santa, né? Aí, no final da porta, ela me procurou e disse: pastor, Jesus vai voltar, e o que vai acontecer? Eu não vou casar, tal. Calma. Jesus pode voltar depois do seu casamento, pode voltar antes do seu casamento, amém? Alguns não disseram amém aqui, mas a qualquer momento, realmente, Jesus pode voltar. Mas, meus irmãos, apesar de a Bíblia falar de fatos que sinalizarão e apontarão para essa volta, não é preciso e não podemos também dizer quando se dará. Jesus diz: a hora em que não pensais. Repita comigo: a hora em que não pensais. Você está pensando que Jesus vai voltar hoje à noite? Sim ou não? Eu não estou achando que Jesus vai voltar hoje à noite.
Eu não estou pensando nisso, mas pode acontecer que ele volte hoje. Portanto, a exortação do apóstolo Paulo aqui é muito oportuna para todos nós. Portanto, diz Paulo no verso 11, é tempo de conhecer o tempo e despertar do sono. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Muitos crentes estão vacilantes, sonolentos, dormindo e precisam acordar, se movimentar, prestar atenção, agir antes que seja tarde demais. Precisam prestar atenção no tempo em que estamos vivendo, vigiar. Muitos não estão observando os significados do tempo. Muitos estão complacentes, apáticos, deixam a vida transcorrer sem nenhum compromisso com Cristo, com a igreja de Cristo. E eu tenho para mim, meus irmãos, que muitos crentes não entraram em quarentena agora, eles já estão em quarentena há muitos e muitos anos antes de pandemia, porque estão como que enclausurados num ostracismo, num comodismo, numa passividade, numa sonolência muito grande, apenas dormindo em casa, e estão desapercebidos. Não estão percebendo o que está acontecendo. As coisas estão mudando. As pessoas estão mudando. Muita coisa muda. Sabe, uma das preocupações que o crente em Cristo deveria ter, não é quando acontecerá a volta do Senhor Jesus Cristo, mas sim em viver uma vida segundo os valores do reino de Deus, segundo os padrões estabelecidos pela palavra de Deus para os cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria não é aqui. Nós somos ou não somos cidadãos do reino de Deus? Nós seremos os cidadãos da nova pátria celestial? Sim ou não? Se nós somos esses cidadãos, então a nossa vida deve ser de acordo com o tipo de vida que viveremos na presença do Senhor, na sua plenitude, não é verdade? E por que não vivemos assim agora? Sabe, Paulo diz que os cristãos romanos conheciam o tempo. Que tempo era esse? Para o apóstolo Paulo, ele poderia ser definido em duas premissas, uma bem óbvia e outra nem tanto. A primeira diz respeito ao momento da salvação futura estar mais próxima do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação está mais próxima do momento quando cremos em Cristo. Quando foi que você creu em Cristo? Quando que você entregou a sua vida a Jesus? Faz um mês? Um ano? 10 anos? 20, 30 anos? Ele está dizendo, a sua salvação está mais próxima do que aquele dia quando você aceitou a sua fé em Jesus Cristo. A palavra salvação aqui, meus irmãos e irmãs, está sendo usada no sentido futuro, referindo-se ao dia glorioso, quando nós estaremos plenamente salvos. É o dia que a nossa salvação será consumada e seremos livres, completamente livres de um corpo que tem o desejo de pecar. Seremos livres dos males do presente século, ou seja, desse mundo que caminha cada vez mais para a condenação, para a destruição. Seremos livres dos pecados que hoje nos assolam e seremos aperfeiçoados para viver eternamente na presença de Deus. Que sejamos honestos. Alguém aqui é perfeito? Alguém aqui pode dizer, eu tenho uma vida perfeita? Não.
Todos nós somos pecadores. E como que nós ansiamos receber um corpo transformado? Não ansiamos. Um corpo novo. Então, diante disso, Paulo diz, o ponto é dramático. O dia está próximo. Que dia é esse? O dia do juízo está próximo. O dia do julgamento final está próximo. Então, preste atenção. Preste atenção nas coisas que têm acontecido. Veja a situação do mundo. Veja a sua situação. Veja a ti mesmo. Veja o seu corpo, que nós seremos julgados por Deus pelo que nós fizermos ou deixarmos de fazer através do nosso corpo. Veja o seu corpo, veja a sua situação, veja o tempo, porque essa salvação refere-se à glorificação a ser experimentada pelos cristãos na volta de Jesus Cristo. A Bíblia diz que naquele dia os mortos em Cristo ressuscitarão e ganharão um corpo livre do pecado e da possibilidade de corrupção. Já pensou sobre isso? E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Vão subir com um corpo transformado, um corpo novo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18, quando ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele está dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é? Não se assustem com isso, se consolem. Nós temos a esperança da segunda vinda de Jesus. Certamente, cada dia que passa, nós nos aproximamos mais disso. Cada dia que passa, eu olho para o espelho e eu me lembro daquele tempo que eu ficava diante do espelho, eu me olhava assim e falava, nossa, que vasta cabeleira, Carlos Jones. Hoje eu olho para o espelho e eu vejo assim, Senhor, misericórdia. Os poucos cabelos brancos que restaram estão aqui, e o resto, os bulbos capilares caíram todos, não é? E eu olho para mim e eu vejo os sinais que os dias estão se aproximando. Você pode ver alguns pés de galinhas aqui, não em mim, mas em você. Você pode ver isso? Pezinho de galinha aqui, aí você não tem aquela resistência física que você tinha em outro tempo, você vai para uma partidazinha de futebol, a bola vem, você sabe que você vai matar no peito, matar na coxa aqui, dar aquele chute, vai lá no canto, tudo elaborado na cabeça, mas quando a bola chega, você... O que acontece? São sinais. Deus nos manda sinais a cada dia. Está mostrando isso para você? Meus irmãos, minhas irmãs, cada dia que passa, nós nos aproximamos mais disso. O Senhor Jesus está voltando. Você está se aproximando do seu encontro com Cristo. Pode ter certeza disso. Há pessoas que já tiveram seu encontro com Cristo neste mês, não é verdade? Se encontraram com Cristo pela porta da morte. E alguns dizem, quando que Jesus vai voltar? A qualquer momento. Você pode se encontrar com Jesus hoje. Há pessoas que desfrutam de uma saúde de ferro, né? Mas de repente dá um piripaquezinho, assim, um mal-estar súbito, onde é que está? Partiu. Partiu para a eternidade. Isso não pode acontecer comigo, com você. Sabe, aqui no condomínio onde eu moro,
Tem um rapaz, nossa, um rapaz muito inteligente, sempre na academia fazendo exercício ali, uma vida profissional assim, invejada por muitos. Pra você ter uma ideia, o carro dele na garagem lá, não é o Sandero 2017, não. Se eu não me engano, é a Lamborghini. Um carrinho desses aí. Você olha assim e fala, meu Deus, que carro. Aí tá tudo bem, e de repente, poucos dias atrás, pá, infartou. Graças a Deus não morreu. Eu tenho conversado com ele de vez em quando. Todo paralisado. Que situação. Às vezes nós achamos que nós vamos desfrutar de muitas coisas boas que o mundo tem a oferecer, e é muito bom que muitos desfrutem mesmo, não há nada errado nisso, mas nós precisamos estar atentos para o principal. O principal é fazer o principal. Repita comigo. O principal é fazer o principal, é estar preparado, atento para as coisas que têm acontecido. Por isso Paulo diz no verso 12 aqui, é tempo de rejeitar as obras das trevas e vestir-se das armas da luz. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Na chamada igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aqueles cristãos, eles estavam tão atentos às coisas que estavam acontecendo, que eles aguardavam a volta de Jesus Cristo para aqueles dias. Eles vendiam as suas propriedades, eles ajudavam os necessitados, havia uma expectativa muito grande da segunda vinda de Jesus. E no decorrer da história da igreja, você vê essa expectativa no final do primeiro e do segundo milênios, você vê isso. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, ele vai esclarecer, vai orientar. Ele está dizendo, assim como a noite é marcada pelas trevas, pela escuridão, que antecede o dia iluminado pelo sol, vamos colocar assim, essa raça humana, esse mundo marcado pelo pecado, dará lugar a uma nova época da plenitude do reino de Deus entre os homens. Vai brilhar. O reino de Deus estará entre os homens de uma forma visível. Por mais que Cristo não tenha voltado, diz Paulo, conforme as expectativas dos homens, Paulo prossegue dizendo aqui, fazendo exortações veementes, as quais têm a sua relevância para nós hoje. O apóstolo Paulo chama os cristãos a se despertarem do sono. Veja como que Paulo diz, acordem e estejam alerta para o fato de que estamos cada vez mais próximos da volta do Senhor. Estamos mais próximos. Essa chamada tem o objetivo de fazer, então, com que os cristãos abandonem as suas atitudes de comodismo, de passividade, de sonolência quanto à vida cristã, e tenham uma atitude de ação. Comecem a agir. Você não pode ficar no estado de letargia, de comodismo. Ah, pastor, é assim mesmo. O mundo está mudando, mas nós temos que entender que é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. A palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Pode ter ideologias, filosofias, o homem pode ter ideias de todos os tipos, mas a palavra de Deus permanece a mesma. E nesse contexto em que nós estamos vivendo, em que o mundo está vivendo nas trevas, em que o mundo está marcado pelo pecado, e há pessoas que fazem questão de mostrar que estão vivendo de acordo com o pecado e que é assim mesmo, você deve ter uma atitude amorosa para com os pecadores. Assim como Jesus os amou. Amá-los, mas não aceitar o pecado deles.
Não é fácil, não é? A situação é complexa. Mas Paulo diz que os cristãos não devem ficar adormecidos, estagnados, em um padrão de vida que não está de acordo com os valores do reino de Deus. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Você que é membro do corpo de Cristo. Você que é um cristão verdadeiro. Quem é cristão verdadeiro aqui? Diga amém. Amém. Só 10, pastor, você falou? Quem é cristão verdadeiro aqui? Diga amém. Amém. Se é cristão verdadeiro, então seja aguerrido em pregar o evangelho. Não fique estagnado. Não fique adormecido. É tempo de agir. Na hora de estudar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Na hora de orar, orar. Mas na hora de pregar o evangelho, pregar com ousadia, com coragem. Não tenha medo de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo, mas perceba o tempo que você está vivendo e veja se a sua vida está de acordo com os valores do reino também. Porque as pessoas que estão vivendo de acordo com o padrão do mundo, elas olham para mim, olham para você e se perguntam, será que essa pessoa realmente está vivendo aquilo que ela está pregando? Difícil, não é? Mas é possível viver de acordo com a vontade de Deus. A busca por santidade deve ser constante em nossas vidas, diz a palavra. O dia é chegado, o juízo está próximo. Que dia? Que dia é esse? O dia que nós nos encontraremos face a face com o Senhor Jesus Cristo e nós o veremos como Ele é. Portanto, se prepara. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4,12. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, verso 14. Esse tempo, diz Paulo, aqui no verso 13, é tempo de andar direito. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. A palavra honestamente aqui, meus irmãos, significa apropriado, honrado, decente, nobre. Você homem, você mulher, deve ter uma vida decente aos olhos de Deus e da sociedade. Andar de forma honrada. Mas que homem honrado. Mas que mulher nobre. Que homem honesto. Falta honestidade hoje em nossos dias. O desonesto é inocentado. Aliás, inocentado é libertado, mas não é inocentado. Pode até ser inocentado diante dos homens, mas diante de Deus continua culpado. Os tribunais hoje da justiça tolgada, o que fazem? Inocentam os culpados, e os culpados são tidos por inocentes. Tem visto isso acontecer? Mas quanto a mim, quanto a você, viva honestamente, de forma honrada para a glória de Deus. O crente deve andar de dia, sem esconder-se, e sem esconder algo. Compreende isso? Sem esconder algo. Sem esconder nenhum pecado. Não deve haver nem pecado oculto. Aliás, não existe pecado oculto. Tudo está às claras diante de Deus, não está? É chegar diante de Deus e falar, Senhor, esse pecado eu me arrependo, eu confesso e entrego nas tuas mãos, eu não quero viver mais em pecado. Não precisamos esconder nada diante de ninguém. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Compreende isso? Eu sou o que sou, você tem que ser o que você é. Você deve dar satisfação da sua vida a Deus. É algo que diga, eu não dou satisfação da minha vida aos homens. Não, você tem que dar satisfação da sua vida aos homens também. Como que isso é difícil, não é?
viver honestamente. A Bíblia menciona aqui 6 pecados que o crente deve abandonar para sempre. Glutonaria. Opa! É um pecado que é cometido hoje ou não? Tem muito glutão no nosso meio? Ah, meus irmãos, como que crente come, não é? E fala que crente não bebe, mas crente come. Como que crente come? Às vezes dá vergonha de ver como que algumas pessoas comem, são glutões, comem demais. Jesus amado. Ah, meus irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes me dá vontade de comer aquela picanha gordinha assim. Ai, Jesus, encheu o prato. Que crente, até festa de crente é diferente, né? É arroz, farinha, frango e guaraná Dolly aqui, né? E está todo mundo contente, feliz, né? Aquele negócio vai estufando, né? Mas está todo mundo feliz. Crente é assim. Mas cuidado com a glutonaria. Como necessário, o suficiente, moderação em tudo. Bebedeiras. Acabe com esse negócio de ficar... Ah, pastor, ele está falando de bebida alcoólica? Eu também. Mas bebedeiras. O tipo de bebida que você ingere pode trazer muito prejuízo ao seu corpo, ao seu organismo. Tem uma irmãzinha aqui, a Isabela. Ela estava lá em casa e tinha Coca-Cola lá. Aí, quer Coca-Cola, Isabela? Não, pastor, papai falou para não tomar veneninho. Aí eu tomando veneninho em casa. Bebedeiras. Ah, meus irmãos, nós sabemos o que é ser crente, não sabemos? Bebida alcoólica, cuidado com isso. Quantas vidas arruinadas, não é? Prejudicadas por causa disso. Você não precisa beber. Tem álcool em beterraba ou não? Tem álcool em arroz? Tem álcool em cenoura? Coma legumes. Não precisa ser vegano, vegetariano, tá? Mas olha, um suquinho de uva não faz mal para ninguém. Olha, glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas. Tem gente que gosta de brigar. Olha, dá vontade, não dá? Dá ou não dá? Dá vontade de você ver uma possibilidade, uma briguinha, os olhos chegam a brilhar. Nessa eu vou entrar, essa eu ganho. Mas para quê? Ao servo de Deus, à serva de Deus, não convém contender. Diga isso comigo. Ao servo de Deus não convém contender. O outro está furioso, está agitado, fica quietinho. A palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. Pecados que são cometidos, inveja. Pessoa com inveja do outro não precisa isso. O irmão está prosperando, amém, Deus abençoe, seja feliz, meu irmão. Meus irmãos, se os cristãos serão então cidadãos do reino, que há de vir em plenitude, o qual é comparado com o dia, diz Paulo aqui, eles devem abandonar o que compete às trevas. Somos cidadãos do dia, vamos andar fazendo tudo às claras, sem medo de esconder nada, de ninguém, e vivendo para a glória de Deus. Ou seja, uma vida digna do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o ideal para a minha vida, para a sua vida. Uma vida de retidão na presença de Deus e também diante dos homens. Como de dia, é uma ideia muito presente no Novo Testamento. Eu quero trazer para você aqui o que diz o Senhor Jesus em João capítulo 3, verso 20 e 21. Abra a sua Bíblia comigo. Jesus diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A palavra de Deus está bem clara, o texto é
É claro e explícito aqui, viver na luz é não agir conforme o padrão do mundo, é não viver conforme o presente século, é não viver de forma vergonhosa e desonrosa. O crente é diferente, mas procura viver segundo o modelo de Cristo. E, finalmente, é tempo de revestir-se do Senhor Jesus Cristo e não planejar para os desejos da carne. No verso 14, Paulo diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em Cristo, nós nos movemos em Cristo e nele nós existimos. Não é isso que nos ensina a palavra de Deus? A nossa vida está nele. E Paulo está dizendo que nós nos revestimos de Cristo. Então Jesus Cristo se torna as nossas vestes, a nossa roupagem. E eu pergunto para você, a sua roupa toca você? Sim ou não? Cobre você? Aquece você? Esconde você? Sabe o que Paulo está dizendo? Se revista de Jesus Cristo. Deixa o Senhor Jesus Cristo tocar em você, cobrir você, esconder você, aquecer você, esteja revestido de Jesus Cristo, mas segundo a palavra de Deus, nós estamos envolvidos por Cristo Jesus, ou seja, o nosso ser está em Cristo. Consequentemente, se nós estamos em Cristo ou não? Sim? Então, se nós estamos em Cristo, consequentemente, nós temos que viver a vida de Cristo, não temos? Pensar como Cristo pensou, viver como Jesus viveu. Então, nós só deveríamos falar o que Jesus Cristo falaria. Ouvir somente o que Jesus Cristo ouviria. Olhar somente para o que Jesus Cristo olharia. Pensar somente o que Jesus Cristo pensaria. Entrar somente em lugares onde Jesus Cristo entraria. Seguir as ideias e pensamentos de Cristo e não as ideias e pensamentos e ideologias do mundo. Amém? Mas é o que Cristo nos ensina. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, não tenhais cuidado da carne. Esse não tenhais cuidado da carne tem o sentido de premeditar como saciar a fome de pecado do nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, não é? Nós temos aquela inclinação pecaminosa. Ele está dizendo, olha, não é para premeditar, não é para planejar como pecar. Se você tem um objetivo na sua vida, você planeja os passos necessários para alcançar aquele objetivo. Não é assim que funciona? Então ele está dizendo, olha, cuidado, não planeje pecar. Vem um pensamento mal na mente, vou fazer isso. Não planeje. Há pessoas, por exemplo, um dependente químico, ele sabe que se ele passar, por exemplo, aqui na Roberto Marinho, ali tem muitas bocas, vocês sabem disso? Se o dependente químico passa ali na frente de uma daquelas bocas com um caraminguado no bolso, com R$5, o que vem na mente dele? Vou comprar uma pedra. Mas, se o dependente químico planejar assim, vou andar sem dinheiro, porque eu vou passar por aquela rua ali que tem pedra. Só não pode planejar assaltar alguém depois. Não planeje as coisas. A gente não pode planejar o pecado. Quantas vezes não agimos dessa maneira com relação ao pecado? Cuidado com o pecado premeditado. Cuidado com isso. A orientação é para não projetarmos como saciar
a fome pelo pecado que ainda existe em nós, mas que um dia será totalmente extinta quando recebermos um corpo sem pecado, um corpo glorificado. E como eu anseio quando esse dia chegar, meus irmãos. Concluindo, a volta de Jesus Cristo nos últimos tempos não deve provocar em nós nenhum tipo de medo, não deve nos deixar alarmados, preocupados, mas nos levar a uma busca de uma vida de acordo com os valores do reino de Deus. Compreende isso? Buscar uma vida de acordo com o padrão do reino do qual nós fazemos parte e que nós viveremos como cidadãos desse reino para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem recebido essa mensagem, mas de uma coisa eu sei, a palavra de Deus nos exorta hoje para nós sairmos de qualquer estado de sonolência, de complacência, de comodismo, nos despertarmos, nos movimentarmos e começarmos a agir. Vamos agir, meus irmãos? Porque a igreja é a maior força que existe sobre a face da terra. E você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E Deus quer usar você para fazer diferença nesse mundo. Lembrando-se, finalizando, do que diz Jesus em Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê a luz a todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O fim ainda não chegou, mas Jesus pode voltar a qualquer momento e você pode ter o seu encontro com Cristo ainda hoje.